Vocês viram o tema no folheto de vocês? O que tem? O que é que diz aí? Eu só vou falar se vocês souberem o tema. Se a vida antes da morte. É isso. Muito bem. Que a preocupação deveria ser essa, se há vida antes da morte, e não se há vida após a morte. É um desperdício a gente discutir uma questão bizantina no século XXI, se há vida após a morte. Vamos pensar na vida agora, né? Se há vida agora. Então eu queria definir antes vida para vocês, pelo menos 2 tipos de vida. A gente não costuma pensar sobre isso, né? Existe uma vida individual e existe uma vida pré-individual. A vida pré-individual não tem imagem, portanto é difícil falar dela. Mas ela pré-existe a toda forma de vida individual. A vida pré-individual, ela é pré-psíquica, ela é pré-subjetiva. E a vida individual, ela é subjetiva, psíquica, orgânica, e a vida pré-individual é inorgânica. A vida individual, ela depende de organismos para se constituir, para funcionar, enquanto que a vida pré-individual, ela é um corpo sem órgãos, absolutamente sem órgãos. A vida individual, ela é transcendente, há uma constituição, há uma subjetividade, e a vida pré-individual é imanente a ela mesma. Vocês estão com um olhar assim, desolados. A vida pré-individual, ela é eterna, ela nunca nasceu e nunca morreu. Ela não adoece, porque quem adoece são órgãos biológicos e mentais, e a vida pré-individual não tem nada disso. Mas a vida pré-individual, ela é assustadora, porque ela não se define por valores de bem e de mal, portanto ela está para além do bem e do mal. Você não pode dizer que a vida é ruim só porque você está doente, ou porque perdeu alguém querido, porque ela não é ruim. Mas você também não pode dizer que a vida é bela, porque ela também não é bela. Bela é um valor de um observador psíquico, né? De um indivíduo que aprendeu a valorar as coisas. Aí você diz que isso aqui é bonito. Esse jarro aqui, esse arranjo é bonito. Mas você não pode dizer o mesmo sobre a vida, porque a vida você nem a vê, embora a tenha transcorrendo e atravessando você o tempo todo. Acho que está bom, né? A gente pode terminar e almoçar. Então, em cima da vida individual se constitui uma terceira forma de vida, uma vida artificial. Então eu já estou falando de 3. Vida pré-individual, que é a vida que sempre existiu. Se você tiver conflito com isso que eu estou falando, sobre Deus, não tem problema. Você só transporta Deus para a vida e chama ele de vida ou a vida de Deus. Só que você teria que tirar os valores transcendentes do homem. Destituir Deus de imagem, porque senão você compromete a vida que é imanente a ela mesma. Não fica difícil, é só você pensar que Deus é a própria vida, tá? Porque ele falou isso, né? Eu sou a vida. Jesus disse isso numa versão bem compreensível, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele repete isso várias vezes. Então ele mergulha na imanência da própria vida.
Jesus é um caso complexo para ser solucionado, que é de difícil solução e não tem solução. Talvez só a eternidade para dar um esclarecimento sobre isso, né? Tem um primeiro texto, São João 1,4, que dá essa possibilidade de pensar que Jesus é um indivíduo, ele é uma vida individual, e ao mesmo tempo ele carrega com ele a vida. Olha só, nele estava a vida. Nele já se constitui um sujeito indivíduo, psicológico, subjetivo, o Cristo, que nasceu de tal maneira, que vestia tal roupa, que pensava de tal forma, dentro de uma cultura, se comportava mais ou menos dentro daquela cultura, porque ele era muito transgressor, ele era muito rebelde, mas mesmo na rebeldia ele é um sujeito. Mas diz ali que nele estava a vida. Então ele tem duas vidas. Ele tem uma vida individual, uma vida individuada, assim como vocês, como a planta, como um carrapato, como qualquer protozoário, que é um indivíduo. Mas ele tem outra coisa além disso. Ele tem a vida dentro de uma vida de indivíduo. Então ele é um sujeito especial. A gente tem a vida individual e a gente está cercado pela vida ampla, a vida como um todo. A vida sempre existiu. Se você pensar que Deus é o criador da vida, você tem que pensar que antes de Deus não havia vida, sendo que Deus é vida. Então, fica complicado. Deus é a vida. Ele não criou a vida cria a si mesmo, logo ele é tudo isso. Porque se ele é fora da vida, então há uma vida e depois vai ter a vida. E aí não cabe na tua cabeça. Ele é tudo isso. Só que a gente incorre na dificuldade humana de pensar algo que não é pensável, então a gente impinja ele de imagens, de pai. Aí entra a terceira forma, que eu queria falar ainda agora e acabei pulando, que é a constituição de uma vida psíquica, em cima de um corpo que tem vida e que está banhado na vida plena. Vocês estão realmente desolados. Vamos falar como se fosse para criança, então. Pensa o oceano imenso como ele é. Todos os oceanos, o Índico, o Atlântico, o Pacífico, todos juntos. Todo esse oceano é um indivíduo, é uma vida individual. Com uma única diferença do humano para o oceano. O humano tem um organismo chamado ego, em cima dele. O oceano não tem, o indivíduo tem, o homem, indivíduo homem. Então o oceano é uma vida individual, mas está contido dentro de uma vida maior, que é a vida plena. Tá bom? Dentro do oceano tem outras vidinhas lá. Camarão, siri, lagosta, caranguejo, sardinha. Tudo isso é forma de vida individual. E estão dentro de um oceano, que é um outro indivíduo maior, e que tudo isso está dentro de um grande universo vida. Tá bom? Que emana de Deus. O oceano não se torna Deus por isso, mas ele fala de Deus. Cantamos aqui o tempo todo isso, né? Que as flores falam de Deus. É impossível que as criaturas não falem, que o Criador não fale através das suas criaturas. Então, agora a gente vem para um indivíduo que tem uma mente, que tem um eu, que é o homem. É uma terceira forma de vida psíquica.